Olá, turma! Dando continuidade ao estudo dos cordados, a gente viu que os cordados são formados por dois grandes grupos. O grupo dos protocordados, que reúnem os urocordados e os cefalocordados. E agora a gente vai dar início ao estudo do outro ramo, que inclusive é o ramo maior. É o ramo que reúne os vertebrados. Nesse grupo, se encontram os seres mais evoluídos do grupo dos cordados, e esses seres, eles são mais evoluídos justamente pelo fato de apresentarem seus sistemas altamente desenvolvidos. O que chama atenção com relação ao grupo dos vertebrados? Neles, a notocorda é substituída pela coluna vertebral. E essa coluna vertebral ela vai caracterizar a maior parte dos representantes desse grupo. Nele estão compreendidos o grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os seres que vocês estudaram lá no 7º ano do ensino fundamental e retomam o estudo aqui na 2ª série. Dentre os exercícios de fixação que eu proponho para vocês, ao final dessa videoaula, vocês devem conseguir apontar quais os dois grupos que subdivide o filo chordata. E a segunda pergunta é o que distingue um protocordado de um vertebrado. Após responderem essas perguntas, é bem possível que vocês estejam, compreendendo de fato a evolução do grupo dos cordados, para aqueles representantes que a gente tem mais comumente no nosso dia a dia. Todos os vertebrados, gente, eles apresentam coluna vertebral, que é uma série de pequenos ossos que são articulados, que a gente chama de vértebras. E essa coluna vertebral, ela tem uma função primordial, que é garantir a proteção do nosso sistema nervoso, que vai passar no seu interior, formando o que a gente chama de medula raquidiana, E essa medula, ela vai da parte posterior do nosso crânio até as vértebras da região da nossa cintura posterior. O primeiro grupo do subfilo vertebrata que nós vamos estudar é a classe dos peixes. Essa classe reúne 5 grupos: a classe agnata, a classe placoderme, que já é extinta atualmente, a classe acantode, também extinta, a classe dos condrictes e a classe dos osteíctes. E dentro das classes dos tetrápodes, nós vamos encontrar os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, o primeiro grupo é o grupo dos peixes. E os representantes que nós temos atualmente são os agnata, os condrictes e os osteíctes. Aqui a gente vê alguns exemplares, dessas classes supracitadas. Então, a primeira classe que nós vamos estudar é a classe agnata, dentro dos peixes. Essa classe reúne os peixes não mandibulados, ou seja, peixes sem mandíbulas, e já se conhece aproximadamente 50 espécies de agnata. Existem 2 linhagens evolutivas distintas e ambas são constituídas por animais alongados que não têm escamas e não possuem tecidos duros internos. Esses animais têm algumas outras características em comum. Eles são necrófagos, ou seja, vão se alimentar de cadáveres, ou então eles serão ectoparasitas. Em sua grande maioria são dioicos, então nós veremos a figura do macho e da fêmea. No entanto, a fecundação nesses animais ela é externa e existe uma fase larval. Os exemplares mais conhecidos são a feiticeira, no caso é esse exemplar aqui, e a lampreia. Sendo que a lampreia, ela é um ectoparasita. Então, nesse caso, ela está aqui, parasitando um peixe ósseo. Então, a gente vê 3 lampreias adultas parasitando um peixe ósseo. Quando a gente fala da classe dos condrictes, os animais mais comumente associados são a arraia, o tubarão e alguns conhecem a quimera. Nesses peixes cartilaginosos, nós vamos ver que o esqueleto desses animais ele é constituído de cartilagem. Existem aproximadamente 800 espécies já conhecidas
E nessa classe, os animais são principalmente marinhos. Existe nesses animais a presença de escamas placoides, que vão melhorar a hidrodinâmica desse animal, e a boca deles sempre será ventral, com 5 fendas faríngeas. Esses animais não têm a capacidade de manutenção da temperatura corporal, então eles são os chamados pecilotérmicos ou heterotérmicos, variando a sua temperatura de acordo com a temperatura ambiente. Eles são ágeis no que diz respeito à movimentação, porque, ao contrário dos agnata, eles têm uma musculatura que é segmentada. E essa musculatura, uma vez que ela é contraída, ela favorece a locomoção do animal. E uma coisa que chama atenção é que nesses animais não existe a bexiga natatória. Então, a presença de lipídios no fígado, principalmente, né, que vai auxiliar esse animal na flutuação, né, permitindo que ele desça ou ele suba, né, a superfície aí da lâmina d'água que ele ocupa. Quando a gente fala dos osteíctes, aí a gente está falando dos peixes ósseos. Nesse caso, são peixes que, no início do desenvolvimento, têm o esqueleto cartilaginoso e depois você tem a substituição dessa cartilagem por um tecido ósseo. Existem aproximadamente 21 espécies já descritas. E esses animais apresentam algumas características que diferem das características observadas nos peixes condrictes. A primeira delas é que a boca é terminal. Então, se eu quiser classificar um peixe enquanto condricte ou esteícte, uma característica que eu posso avaliar é a posição da boca. Se a boca for no ventre, como é o caso da boca das arraias ou dos tubarões, vai ser um condricte. Agora, no caso da boca terminal, ou seja, na frente, né, aquela boca frontal, aí é necessariamente um animal osteícte. O número de fendas branquiais também difere. Enquanto lá nos condrictes eram 5 fendas branquiais, nos osteíctes são 4. E essas fendas branquiais, elas não são expostas, elas estão protegidas por um opérculo, que é uma placa, né, que tem capacidade de abertura e fechamento, que expõe mais ou menos essa fenda branquial de acordo com a necessidade do animal. Esses animais apresentam a pele com escamas, e essa escama é de origem dérmica e ela sempre é lubrificada por um muco, para favorecer aí a hidrodinâmica do animal. Esses animais apresentam uma linha lateral. Essa linha lateral ajuda esses animais no posicionamento, né? E também eles apresentam uma bexiga natatória, que dependendo do quão cheia ou vazia, vai favorecer aumento ou diminuição da densidade do animal, favorecendo a sua ascensão ou mergulho, né, na lâmina d'água que ele ocupa. O coração desses animais é um coração bicavitário, que é constituído de 2 cavidades, uma delas um átrio e o outro um ventrículo. O sangue desse animal passa uma única vez pelo coração e esse sangue só circula dentro de vasos, então indicando que a circulação sanguínea nos osteíctes é uma circulação fechada. E uma outra característica que chama atenção é que esses peixes são pulmonados, né? Se eles são pulmonados, eles precisam vir de tempos em tempos à superfície para fazer a troca gasosa diretamente, né, com a atmosfera. E por isso eles conseguem permanecer muitas vezes, né, sob pedras, muitas vezes eles sobrevivem, né, mesmo que retirados da água, haja vista, né, a presença do pulmão nesses animais. Ok, então, pessoal, era isso que nós tínhamos para discutir nessa videoaula. Eu espero que vocês estejam bem e até a próxima oportunidade.